Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Saudações capixabas, eu sou o Vitor Taveira, estamos aqui direto do estúdio 42B em Vitória e esse é o programa Raiz Capixaba, um programa mensal do Século Diário sobre cultura, memória, identidade, história, ecologia do Espírito Santo. Lembro para vocês seguir nossos canais no YouTube, nas plataformas de podcast, curtir, comentar, compartilhar, fortalecer a nossa imprensa alternativa, independente, né? E acompanhar também o noticiário seculodiario.com.br. Hoje temos como convidada a Fabiola Melca, que é produtora cultural, está na organização do terceiro Festival Cultural de Inverno de Patrimônio da Penha, que é lá em Divino de São Lourenço, no Caparaó, Capixaba. Esse evento, quem está assistindo agora que está saindo, né, dá tempo ainda, de 18 a 20 de agosto de 2023, traz como tema esse ano futurismo, turismo cultural de base comunitária. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem-vinda, Fabiola. Tá aí com um cenário bem florido, bem verde, como é o nosso Caparaó, né? Olá, Vitor, todo mundo do Século Diário, quem está aí nos assistindo. Obrigada por dar essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre turismo comunitário e sobre o festival também que a gente está realizando aqui, diretamente do Jardim. Eu gostei muito da provocação, né, que vem no tema, que é futurismo, né? Futurismo, né? Se a gente pensar um trocadilho aí, que é pensar a perspectiva de futuro, de sustentabilidade no turismo, né? A gente vê alguns estudos que comprovam que o turismo é uma alternativa muito boa, pode ser uma alternativa de uma indústria, inclusive, limpa, né? Não tão poluidora como as grandes indústrias, que pode gerar empregos, renda, uma renda permanente e tudo mais. Mas, assim, acredito que depende muito de qual turismo, né? De que tipo de turismo nós estamos falando, porque a gente também vê o turismo exploratório, depredador, né? Inclusive é o que a gente mais vê, né? E turismos que também são, às vezes, baseados numa sazonalidade, né? Eu já citei aqui em outro programa o caso de Guarapari, que é aquele turismo que vai no verão, enche, cria um caos ali na cidade, todo mundo tenta pegar o máximo de dinheiro ali, depois acaba o verão, isso cai bruscamente e aí você entra numa outra dinâmica que também é complicada, enfim. Só para começar um pouco da nossa provocação, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o turismo de base comunitária, né? E como é que está sendo essa construção, como é que é o seu olhar também a partir do Caparaó. Esse termo futurismo, ele surgiu aqui para a gente no momento que a gente estava realizando o projeto Caminho das Águas, recebendo escolas para fazer a caminhada pelo curso d'água que corre aqui em Patrimônio da Penha, que são cachoeiras muito maravilhosas, né? Você mesmo conhece, muita gente aí conhece. E a gente às vezes escutava um discurso assim, o pessoal de fora cuida, o pessoal daqui não cuida. E a gente quis investigar isso justamente com a juventude das escolas, né? E aí um dos estudantes, assim, em algum momento falou, olha, a gente fazendo turismo aqui em casa, né? Uhum. E aí eu falei, isso é o futurismo, né? A gente poder desfrutar, né? Viver em lugares onde a gente também pode desfrutar desses lugares em primeira instância. Esses lugares preservados, a gente tendo capacidade, reconhecendo a importância do nosso lugar, do nosso território, quando a gente recebe alguém, a gente recebe na nossa casa. Então, quem chega na sua casa não fala, muda o sofá de lado, tira o gato de dentro, né? Faz a comida com sal. Assim, uma pessoa chega na sua casa e ela vai te conhecer, ela vai ver seu ritmo, como você vive, e ela vai buscar se adaptar, porque ver uma experiência diferente da sua. Ido num sentido de proporcionar aquilo que você acha que as pessoas querem, em geral pessoas urbanas, né? Com um estilo de vida que ainda está muito conectado a um consumo ou a muitas comodidades que geram, né? E aí, quando a gente fala de futurismo, é pensando, não, o futuro, quando eu vi esses adolescentes do meu lado, eu falei, então o futuro é agora, porque quando eu tinha a idade deles, todo mundo falava que eu era o futuro. Que horas que chega esse futuro, né? Então, o futurismo tem esse jogo, assim, né? O futurismo é agora,
é no presente e é muito conectado com os conhecimentos ancestrais, com um tipo de passado que ficou colocado como já insuficiente, né? Mas que as pessoas querem também ver isso vivo. Então, assim, onde está vivo? Tá vivo nas águas preservadas, está vivo nas florestas preservadas, está vivo na comida de fogão a lenha, está vivo nas expressões de cultura popular associadas à agricultura, né? A produção agrícola, ao trato dos animais, isso que a roça propicia, né? Então, isso está muito vivo, isso pode ser uma experiência enriquecedora, né, para quem vem visitar, e o modo de vida local pode ser uma forma das pessoas seguirem preservando esse modo de vida se elas associam isso a uma atividade econômica, né? Um turismo de dentro para fora, né, na verdade, em vez de ser de É, fora para dentro, das pessoas que chegarem trazer o seu padrão, né? E isso é muito caro, porque os lugares que crescem muito turisticamente, o que mais acontece, eu já fui em vários lugares assim, né? Quem quiser puxar da memória, mas assim, eu fui em vários lugares em que realmente era isso, né? As pessoas vêm de fora para criar os seus empreendimentos e isso acaba apagando a própria cultura local, né? Aí vira um lugar de meio que de paisagem e de curtir uma é. coisa bonita, mas que não está embebido ali da cultura local. E aí, assim, tem esse potencial grande do Caparaó, né, em sentido de natureza, que ainda, assim, não é que seja, né, eu falei, nossa, muita natureza, mas também não é isso, né? É uma natureza que está extremamente ameaçada, né? É um processo, a gente sabe que a Mata Atlântica já foi devastada em sua maioria, a gente ainda tem ainda resquícios, e o Caparaó ainda tem bastante mata, né? Tem o Parque Nacional aí pertinho, e tem águas, né, que é uma das grandes forças. Então, assim, só que o turismo só de natureza, como a gente está falando, né? Ele não, talvez ele não seja completo se ele não tiver embebido de cultura, né? E vocês têm É, trabalhado aí um projeto até que chama Arte na Roça, né? Isso, que tem tentado isso. buscar essas questões. Eu queria que você contasse para a gente como é que você vê essa relação, né, que o turismo comunitário pode ter entre natureza e cultura. A gente está desenvolvendo hoje o projeto Raízes e Frutos do Caparaó, que aí se conecta com o programa também, né? A arte na roça, né? A arte no modo de vida da roça, né? A arte da ruralidade, a arte de viver o rural, né? Eu não sou rural, nasci na urbe, né? E há quase anos estou morando aqui, e há algum tempo só eu fui começar a compreender o que é a ruralidade, né? Porque antes, para mim, a ruralidade era a gente passando no ônibus, vendo pasto, 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 e pensava, gente, mas dava para todo mundo estar aqui, por que tem tanta gente? Tanto lugar vazio. Não entendia que eram ou monocultivos ou criação de gado, né? Que ocupam áreas extensas e tiram a possibilidade, por exemplo, da agricultura familiar, né? E da própria expressão cotidiana, que é a arte, né? Quando se associa com a música, com a culinária, com o sagrado, com os ofícios, com a marcenaria, com a carpintaria. Então, o projeto Raiz e Frutos Arte na Roça, ele não tem um foco específico no turismo, né? Ele tem um foco específico no fortalecimento de uma rede entre grupos de arte, cultura e agricultura locais, né? A gente está buscando envolver pelo menos 20 núcleos, sejam sítios de famílias da agricultura, sejam grupos como Bate Flecha, Boi Pintadinho, Folia de Reis, ou grupos de novas tecnologias, ou de carpintaria, marcenaria artística, culinária, gastronomia, artes visuais. Então, é uma conexão entre várias expressões e linguagens para a gente se firmar aqui com o bem viver, né? Assim, primeiro. Porque também, acho que uma provocação interessante do turismo de base comunitária é que sem desenvolvimento social local, você não faz um bom turismo, né? Você faz um apagamento daquilo que é ruim, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma contradição quando a gente fala, pô, Caparaó é a caixa d'água do Espírito Santo. A gente tem uma contradição muito grande quando a gente vê que as comunidades que recebem a primeira água, a água bruta da montanha, da floresta do Parque Nacional, que é uma grande reserva, e não tem tratamento de esgoto. Então, a primeira
água recebida nada abaixo, sem o cuidado devido, entende? Então a gente está assim, no topo, por um lado, um privilégio gigantesco, né? Que foi o que nos trouxe para cá, nos tem trazido. Na verdade, agradecimento a todas as pessoas que estão aqui há muitos anos e que, mesmo diante de todas as dificuldades que tem sido viver no campo, as pessoas estão se mantendo e estão preservando. Depois, as pessoas que foram chegando com essa perspectiva também, né, de preservação, porque uma das coisas que a gente da cidade sabe fazer bem na roça é deixar a floresta crescer, como diz, deixar o mato crescer, que a gente não sabe capinar direito, aí não sabe também plantar, aí acaba que vai crescendo aquele monte de floresta, então tem esse papel também, né, de quem vem. Mas aí essa contradição de você, assim, falar do primeiro que conecta todos, que permite que a gente tenha uma vida saudável, que é a água, né? E a gente ainda não está dando conta, mas ao mesmo tempo a gente está querendo trazer mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas, né? Para gerar mais detritos e mais detritos e mais detritos. Então, assim, o turismo de base comunitária, ele não é só para gerar um atrativo com uma cara legal, comunitária, né? Ou aquele velho turismo para inglês ver, né? O turismo de base comunitária, ele vai pensar, para que o turismo cresça, a gente precisa de quê? Tratamento de esgoto, a escola tem que ser ótima, né? Você tem que ter as expressões culturais preservadas, tem que cessar o apagamento, tem que ter vários que possam, quando a gente recebe mais, se integrem a isso, né? E não ao contrário, assim, porque senão a gente satura mais o lugar, né? Existe aí um desenvolvimento econômico, claro, mas a gente acaba saturando. Então, sempre é muito delicado falar. Desde os primórdios tem sido delicado falar de água e de esgoto, né? A gente vai jogando para debaixo do tapete esse tema, né? Mas é impossível falar de turismo de base comunitária sem falar de cuidados básicos, saneamento básico, sem falar, né, de educação, sem falar de cultura. Então, essa é a reflexão que a gente vai fazer também durante o festival, né? Conhecendo experiências locais, primeiro, de Patrimônio da Penha. Tem muita gente fazendo coisas muito interessantes aqui, né? De turismo terapêutico, de turismo de experiência, de turismo de natureza, de turismo cultural. Depois também experiências regionais de integração, como, por exemplo, a Viva Caparaó, que é uma associação de empreendimentos, né? Que conecta aí o desenvolvimento econômico com preservação ambiental, passando por experiências estaduais, como a aldeia étnica Guarani, que vem, né, o cacique Marcelo vem contar essa experiência lá, falando de Muqui, do desenvolvimento da rota dos cafés, do vale, né, dos cafés com Jussã, falando também da experiência da Jaqueira em Alegre, que faz um turismo pedagógico, né, na agroecologia. Plantadores de água, né? Dos plantadores de água, né, com Newton. Então a gente vai assim, e a gente vai receber também a Marjorie Botelho, que é coordenadora dos pontões de memória e cultura rural, né, do Ecomuseu Rural do Rio, que vem também falar um pouco dessa perspectiva nacional, de como é que essas experiências estão se conectando em rede, como que se associa turismo e memória rural, né? Turismo e, memória, e cultura vive comunitária, tudo isso. Então, assim, o festival vai ser uma grande roda, um grande encontro, né? Permeado por atividades culturais, onde a gente quer fazer essa reflexão mesmo, assim, né? Como o bem viver, primeiro garantido para uma comunidade protagonista, pode gerar um ambiente propício para receber outras pessoas para essa experiência, né? De viver aqui. Tem uns passeios também, né, chamados de micro-rotas aqui, que eu acho que é algo muito interessante também, essa construção de rotas, costuma fortalecer. Isso tem funcionado muito, né, ali na região serrana do Espírito Santo, né, ali por Domingos Martins, Santa Teresa. Você tem rotas e rotas e rotas que você vai poder visitar, passar por ela e visitar vários empreendimentos, né, e é como se isso fosse fortalecendo, né, porque você vai uma vez, você Isso. pode voltar outra aí para outra rota, enfim, e circular e manter o pessoal por lá e também aquecer a economia, né? Porque as rotas estão muito Claro. ligadas ao agroturismo, então assim, você vai, você visita, você compra, você come, enfim.
E, exato. e aí tem rotas do café, né? Rota do caminho das águas. Tem várias questões que vão ser Dos abordadas nesse encontro, armazéns e né? casas Dos antigas, né? armazéns. E, Essas rotas a gente está chamando de micro-rotas porque a nossa expectativa com esse festival não é assim ainda. A gente espera que a gente possa ir cada vez mais ampliando, né? Mas é um festival que a gente vai buscar acolher muito as pessoas que estão pensando processos para que elas nos ajudem, inclusive, a desenvolver essas micro-rotas. Então, é tudo protótipo, né? sim. A gente vai fortalecer rotas já existentes, por exemplo, o que a gente chama aí de Caminho das Águas, são 2 cursos d'água que já tem muita visitação, né? Só que a gente quer pensar, pô, como que a gente transforma essa visitação em desenvolvimento social, né? Então, essa é a pergunta, assim, como que a gente vê essa rota, não só como esse lugar de passagem, onde as pessoas, né, e como que elas, onde que elas param, o que que elas observam, né? O que que elas sabem sobre as águas, sobre a fauna, sobre a flora, assim como na história das casas e dos armazéns que têm desaparecido, né? Com o passar do tempo, né? E a gente passa e a gente vê e às vezes a gente não valoriza uma família que está ali há quase um século cuidando de uma casa, parece banal, mas essa família ser valorizada, ser vista, né? Que essa casa se transforme em algo importante socialmente, isso dá energia para a pessoa continuar cuidando dessa casa também, né? E então, assim como conhecer experiências já muito exitosas, como a Aldeia Alegria, né, onde o Márcio Cardoso tem desenvolvido um trabalho muito interessante associando preservação ambiental, bioconstrução, recepção turística, arte, conservação da Mata Atlântica. Então, assim, nós vamos, durante todo o festival, a gente está com um lab audiovisual, que são jovens da comunidade, junto com profissionais da comunicação, né, daqui e de fora também. A gente junto está formando uma equipe de registro da experiência do festival, né, que a gente depois quer fazer, reverberar isso de algumas... Então, ao fazer a rota, a pessoa contribui para a construção da rota, né? Não vai ter espectadores, digamos, no festival. Assim. Todo mundo vai estar em colaboração, essa é a metodologia do festival, né? Então, por isso, é um encontro de reflexão, de estudo, de construção de pontes, de redes, de amizade, né? Em torno desse bem viver que o mundo rural pode proporcionar para quem vive nele no dia a dia, mas para quem também tem no rural aquele lugar de ir oxigenar, se inspirar, para poder voltar, às vezes, para uma cidade e fazer melhor, viver melhor, né? Trazer boas ideias, né? É muito, Isso. bastante interessante, assim, né? E a gente estava até falando aqui recentemente, né, de uma questão que está bem na mídia, a questão da Estrada Parque, né, do Caparaó, que vem avançando aí nos debates governamentais, mas que é uma proposta muito antiga, né, que vem da sociedade civil, se não me engano, dos anos 90, né, quem tem acompanhado aqui no século é a Fernanda Cozemenco, que tem acompanhado mais a fundo, mas assim, Sim, que é, tem é por uma aí proposta que 30 tem a ver com o anos. desenvolvimento, mas que possa ser uma outra, né, eu não sei como isso vai se dar na prática, né, mas a ideia é uma utopia que possa ser uma coisa diferente do que é, porque as estradas como são, elas são geralmente vetores de muitos problemas sociais e ambientais, né? Você tem É. acompanhado esse debate? Hoje a estrada parque não. O entorno do parque, ele já é, digamos assim, já é uma rota, né? Essa rota já está aberta. Só que o que a comunidade, a sociedade civil e o consórcio Caparaó, essa proposta ela nasce há 30 anos atrás, né? A partir da ONG Amar Caparaó, em parceria com várias pessoas aí, em memória também, rendo minhas homenagens ao Constantino, né? Que foi fundador, junto com Miriam, da ONG Amar Caparaó, que partiu há pouco tempo, mas um ativista do Caparaó ambiental e cultural de muitos anos, né? E tinham já há 30 anos uma visão muito ampla sobre o que poderia ser a Serra do Caparaó, em sentido de preservação. E hoje o consórcio do Caparaó, né, através lá de Dalva Ring, que é a secretária executiva, né, está puxando esse debate novamente, né, unindo aí o poder público e a sociedade civil em torno desse debate com o governo do Estado,
para que a Estrada Parque possa exercer aquilo que é uma potência dela, né? Porque é uma rota que conecta, na minha visão, né? Eu estou falando já assim, é como eu vejo, né? A Estrada Parque é um grande abraço no Parque Nacional do Caparaó, sabe? Então, assim, é uma zona que para você são as rotas que para você chegar no parque, você sempre vai estar passando por uma rota da Estrada Parque, né? Então, se a Estrada Parque se transforma numa referência de cultura, de gastronomia, de preservação ambiental, que valorize as pessoas que têm as propriedades na beira, né? Que não que faça aquele sistema que agora supervaloriza ao redor da estrada, Exato. o povo todo sai, chega só grandes empreendimentos, né? Porque isso pode acontecer, uma tendência, se a sociedade civil não estiver bem organizada, é uma tendência. Exato. Então, assim, se esse projeto, que é o projeto original, né, de valorização das comunidades do entorno do parque, de desenvolvimento de projetos que geram redes de preservação ambiental, de desenvolvimento de projetos que geram rotas culturais, né? Se isso tudo acontece, vai ser muito benéfico, vai ser maravilhoso, né? Você ter aí uma rota bem cuidada, porque hoje as estradas são muito difíceis aqui, né? Se chove muito, é difícil. Assim, a sinalização é um tanto precária. Aí Na são beira muitas da própria curvas, estrada. né? Como é serra também, é uma outra dinâmica, né? Porque assim, É, na, também em alguns lugares você tem por um lado, do ponto de vista da comunidade, né? A estrada de terra ela tem muitas dificuldades, né? Por outro lado, ela tem uma certa redução da velocidade, assim, né? Com os 30 anos agora foi o asfaltamento que facilitou o trânsito, mas também traz outras coisas, como se fosse, se isso não for bem manejado, traz outros problemas, inclusive a especulação é uma imobiliária, questão de, assim, é uma atropelamento de questão de animais, manejo. né, no entorno natural é bem complicado, então tem que ter um cuidado, né? É uma questão de manejo, Vitor, porque É. assim, hoje, se você falar com qualquer pessoa da região, né? Vamos voltar no tempo antigo, onde não tinha asfalto, as pessoas ficavam ilhadas 1, 2 Exatamente. semanas, entende? Então, assim, para você buscar um remédio, para você ir num hospital, para você estudar, para ir trabalhar, para buscar insumos, era muita dificuldade, né? Então, o asfalto ele trouxe aí um acesso, né, diferente. Claro que se o asfalto é como tudo, né? Depende da forma como você maneja, né? E acho que se a Estrada Parque for manejada da forma como se pretende, como é o projeto, vai ser muito bonito, né? Porque é trazer uma roça mais tecnológica, né? Mais aberta, tendo comunicação com o externo, mas cuidando e preservando das vidas, né? Que aqui estão desde sempre. Uhum. E o que você destaca, que você acha mais interessante, assim, em termos de turismo comunitário aí na região? O que você acha que tem de Olha, diferencial? eu hoje, assim, o que eu acho que realmente chama as pessoas para cá é a água, né? É a água. Assim, qualquer vilarejo desse aqui não tivesse a água que tem, seria um meio de nada, né? Uhum. Então, assim, o que a gente tem hoje é o poder magnético da água trazendo as pessoas. A alegria e a felicidade e a beleza que a água proporciona para as pessoas, que Uhum. sai todo mundo aqui, ai, meu Rios, cabelo tá lindo, cachoeiras, né? ai, minhas bochechas, né? Então, assim, gira realmente em torno das águas, e por isso que a gente tem que ficar atento para a gente não. É um ditado complexo, mas é muito real, que é a história de matar a galinha dos ovos de ouro, né? Uhum. Às vezes, no afoito, você destrói aquilo que é o seu máximo potencial. E aí, para ter água, tem que ter floresta, tem que ter mata ciliar, né? E a mata ciliar traz a fauna. Então, isso tudo gera um ambiente que é o ambiente que as pessoas vêm para cá e ficam encantadas. Outra coisa que tem se aprofundado muito aqui é a questão dos cafés especiais, né? Os cafés Uhum. especiais têm sido uma coisa muito bonita de ver, assim, que é uma regeneração da terra a partir de uma cultura que gerou, na verdade, assim, muitas questões ambientais para a região, né? Muitos problemas ambientais, mas que existe uma geração
que tem conseguido convencer suas famílias, mostrar que, olha, com boa água a gente produz melhor café, com floresta a gente produz um melhor café, com respeito aos trabalhadores e à família e a quem produz, né? A gente produz um café melhor. Esse café ele vai custar, ele vai ter um preço agregado infinitamente maior do que um café feito da forma tradicional, né? E ao mesmo tempo gera nas pessoas esse desejo de ver. Então, assim, as pessoas gostam de ir lá ver como é plantado, como é colhido, como é seco, como é torrado, como é empacotado, como prepara o café. É todo um processo que tem gerado muito interesse. Essa história dos cafés é algo também que tem sido bem interessante. Outra coisa, eu acho que é a questão do turismo terapêutico, que é principalmente o Patrimônio da Penha, né, tem essa característica assim, de pessoas que vêm para cá buscando algum tipo de experiência terapêutica associada à natureza, mas que envolve as terapias integrativas, né, ou complementares ao SUS, né, que são de distintas origens, mas aqui tem terapeutas de todas as linhagens, então isso também, né, a gente vai conhecer a experiência da Divina Terapia, que é um tipo de cooperativa de terapeutas que tem se formado, tem se fortalecido aqui, e tem buscado fortalecer, né, esse movimento. E aí vem o turismo cultural, porque assim, a gente às vezes fala aqui na Penha mesmo, você fala assim, nossa, tem mais a programação do que São Paulo. Não, mas Por tem metro muita coisa. quadrado tem bastante coisa, né? Uma vila pequena com muitos atrativos. Com muitos atrativos. Então, assim, as pessoas gostam de Artistas, vir, ver a grupos. cultura acontecendo, né? Participar de eventos culturais, e a gente entende que os eventos culturais são um grande vetor assim para um desenvolvimento bacana, porque eles associam arte e poesia com preservação, com economia, com educação e por aí vai. Então, assim, agora sim, falando do sonho, né? O sonho do momento é a gente conseguir construir uma rota, consolidar uma rota da arquitetura tradicional Caparaó, né? Que conta a história da Mata Atlântica, conta a história de imigrantes, mas conta a história das pessoas trabalhadoras também escravizadas aqui, né? Assim como a história do café conta, mas a construção de grandes casas sem nenhum tipo de maquinário, que eram construídas a partir de árvores milenares, né, com uma técnica sofisticadíssima que não utiliza nem parafuso nem prego, são só encaixes, tudo feito à mão, talhado à mão, assim, e muitas dessas casas de pé, com potencial de seguirem de pé por mais centenas de anos, mas que por conta justamente dessa perspectiva que veio aí do que foi chamado de desenvolvimento, por exemplo, da indústria do cimento, né? Da É uma mineração, grande poluidora, né? Indústria de que falou, construção. não, essa casa tem que ser de material, uma casa aí só de tijolinho de barro e madeira está ultrapassada, né? Essa casa tem que ser... Então, assim, a substituição dessas casas, né, tem sido sistemática. E aí a ideia é que a gente possa, a partir desse festival, fortalecer uma rota, né, da arquitetura tradicional no Caparaó, para que cada vez mais as famílias tenham condições de preservar essas casas. Muito interessante. Então, só para lembrar, né, de 18 a 20 de agosto de 2023, o terceiro Festival Cultural de Inverno em Patrimônio da Penha. E é interessante também, né, que como festival, né, na sua terceira edição, é a consolidação desse calendário, né, anual, porque eu acho que ele é muito importante naquilo que eu falei da sazonalidade, né? Se você ter só uma alta temporada e depois não tem nada, né? Criar essa cultura das pessoas que em determinados momentos do ano vai ter evento X, evento Y, e os eventos estão formando público também, né? Eu lembro que eu fui no encontro Exato. era de cultura popular, de grupos tradicionais, aí né, em patrimônio mesmo, quer dizer, era um festival menor, mas era uma movimentação, traz uma galera, não precisa ser tudo grande, precisa ter um movimento É, constante, até porque às vezes é mais desejável um público menor do que um público, como você falou, né, que extrapola e que traz um monte de efeito colateral, né? Então também esse é um desafio, né, esse calendário de eventos. esse ano, assim, a gente está muito, muito feliz, animado de estar podendo fazer o terceiro ano do festival, né? Desde a primeira edição, o objetivo do festival é criar um corredor cultural, que a pessoa vai navegando, né, pelos espaços da vila. Então a gente vai de novo ter um mapa legal. As atividades circulam pela vila também, né? Não ficam centralizadas num espaço único. São várias linguagens.
E esse ano a gente está podendo fazer com um tanto mais de estrutura, porque a gente está fazendo dentro desse projeto Raiz e Frutos do Caparaó, é uma ação dentro do projeto, e esse projeto tem o apoio da Secretaria Estadual de Cultura e Secretaria Estadual de Agricultura, através do edital Culturas da Terra, que foi um edital, né, que foi lançado o primeiro ano dele, e eu acho que a gente precisa fortalecer a importância desse tipo de edital, né, que vê a cultura do mundo rural como aquilo caro a ser cuidado, né? E conectado com movimentos também mais dinâmicos. Então, esse ano está bem massa. A gente também tem o apoio da ADERES, né, que é a Agência de Desenvolvimento do Empreendedorismo, e também da Secretaria Estadual de Turismo, aí um apoio institucional. Além de uma rede assim bem grande de negócios locais e grupos locais que estão apoiando, para poder ver aí também todos os apoiadores que a gente está sempre lançando lá no Instagram, né? Divulgando quem apoia, que é muito importante. Sem esse apoio é impossível ser feito. Que bom que tem essa sinergia, né? Essa conjuntura. E não estão todos aí mais que convidados, né? Dia 18 a 20 de agosto. Né? Chegar com respeito, né? Chegar com um olhar atento, com o ouvido bem aberto, os olhos abertos, né? Essa é a melhor forma de chegar, né? Chegar de mansinho, chegar ouvindo, respeitando, porque as comunidades estão aí há muito tempo, né? Então é isso, Fabíola. Obrigado. Fabíola Melca, esse foi Raiz Capixaba, um programa mensal aqui do Século Diário. Produção e apresentação minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, está aqui nos bastidores, sonhando com uma cachoeira, né, Cauã? Quem não tá? Então, obrigado. Estamos, vamos ver. Vamos tentar se organizar aí. Lembrando que esse e outros programas estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio do Século Diário. Siga a gente para receber em primeira mão os conteúdos e acesse também seculodiario.com.br com as notícias atuais do Espírito Santo. Valeu, Fabíola, até mais. Valeu, muito obrigada, gente. Até mais. Até dia 18 de agosto aqui, Festival Cultural de Inverno, Futurismo. Raiz Capixaba,